Olá, olá, olá! Hoje nós vamos fazer um encontro aqui muito produtivo, bacana, agradável, porque falar em simulado significa falar em reforço de conteúdo, em revisão de conteúdo, em procedimento que a gente tem que adotar para resolver uma prova importante e assim por diante. Então vamos começar já discutindo a primeira questão, onde ela falava o seguinte, ó. A professora Lucimara irá comprar bombons para distribuir entre seus alunos no Dia das Crianças. O valor de 90 bombons. Ó, primeiro grande segredo para acertar qualquer questão de matemática é organizar os dados. Então vamos começar aqui, ó. Primeira informação importante, bombom que ela comprou. Então ela comprou 90 bombons, olha assim. E por esses bombons, ela pagou R$ 113,90. Então, pelos 90 bombons, ela pagou R$ 113,90 ali. Agora, olha a pergunta da questão. Ela precisará comprar 270 bombons. 270. Então, de 90 para 270, a pergunta daí é a seguinte: quanto a professora Lucimara gastará com esta compra? Então, a pergunta da questão está exatamente aqui, ó, ali. Tongo, qual é a fórmula, qual é o raciocínio, o que a gente tem que fazer para resolver a questão? Esta é uma questão que ela está aí, simplesmente para você ver diretamente o seguinte, acompanha só, olha aqui o toque do Tongo aqui para ti, olha bem, ó. De 9 para 27, perceba que houve uma multiplicação por 3. 9 vezes 3 dá 27, então 90 vezes 3 também vai dar 270. Muito bem, se triplicou a quantidade que eu comprei, obviamente que também irá triplicar o valor que eu irei pagar. Era isso que a questão queria que você visse aí, tá certo? Triplica uma grandeza ali, também irá triplicar o valor pago. Então, primeiro passo, tiro a interrogação daqui e já faço o triplo deste valor. Cuida que ali tem vírgula, cuida que ali tem que tomar cuidado com uma multiplicação, então detalhes aí. Então perceba agora o seguinte, ó. Como é que eu multiplico esse 3 por um valor que tem vírgula, chamado número decimal? Multiplica tranquilamente, normalmente, como se não tivesse vírgula, apenas mantendo a vírgula no lugar dela. Então olha bem, ó. Nós teremos o seguinte, 3 vezes 0 que dá 0. Olha o 3 vezes 9 dá 27, trepa 2. Passei pela vírgula, trago a vírgula. 3 vezes 3 dá 9, mais o 2 deu 11, trepa 1. 3 vezes 1 dá 3, mais 1, dará 4 aqui. E 3 vezes 1 deu 3. Então a solução está pronta, é direta a resposta, R$ 341,70. E fecharia ali já a letra B no gabarito oficial. Tranquilo? Questão puramente de observação, que no momento que eu triplico uma grandeza, a outra também irá triplicar nesta situação. Vamos para a próxima questão. A estrada de ferro Vitória-Minas é uma das poucas ferrovias brasileiras a manter o transporte contínuo de passageiros. Um dos seus trens tem a capacidade de transportar 320 passageiros por dia. Informação importante, tem que sublinhar lá. Sublinhar, né? 320 passageiros por dia. Certo dia, este trem transportou o equivalente a 3/8 da capacidade, o que representa... Então, olha bem aqui, ó. Vamos pegar essa próxima questão, tirando isto para não atrapalhar mais. Dados importantes sempre deverão ser organizados. Não esqueça dessa
insistência minha, né, matemática, começa o acerto organizando os dados. Então eles falam o seguinte, ó, a capacidade dela é transportar 320 passageiros. Passageiros. Tranquilo. Só que num determinado dia, a ferrovia não transportou ali os 320 passageiros, que é a capacidade dela. Ela transportou 3/8 disso. 3/8 disso. Então vamos engrenar essa informação aqui, ó. Ela transportou 3/8 de 320. De 320. E já insisti várias vezes contigo, inclusive no material, onde se comenta o seguinte: toda vez que eu tenho uma fração de um todo, como é que eu calculo isso? É só fazer diretamente uma multiplicação. Este D em matemática significa uma multiplicação, em qualquer situação. Quanto vale 3/5 de 20? 3/5 vezes 20. Quanto vale 3/5 de 2/4 de 20? 3/5 vezes 2/4 vezes 20. Quanto vale 20% de 80? 20% vezes 80. Então, a palavrinha D ali entre duas quantidades, vezes. Então, organizando aqui, ó, nós teremos o seguinte cálculo para fazer. 3/8 vezes 320. Claro que eu sei que você é esperto, você já percebeu aqui, ó, que 320 por 8 vai dar 40 diretamente. E 40 vezes 3 já deu 120, que é a resposta da questão. Ali no nosso gabarito, o gabarito oficial, letra C. Respondido a questão. Próxima questão. Em um autódromo foram colocadas bandeiras a cada 150 metros. Então, cuidado, ó. São colocadas bandeiras a cada 150 metros. Metros ali. Incluindo o ponto de largada. Ou seja, se nós tivermos um autódromo aí, vamos desenhar aqui um autódromo aqui, as curvas perigosas, o S de Senna, né, do Ayrton Senna. Então, temos aqui o autódromo. Eles irão colocar bandeiras a cada 150 metros, inclusive uma bandeira no ponto de largada aqui, ó. Tá? Digamos que aqui seja largada, saiu dali, já tem uma bandeira. Tá. Sabendo que a pista possui 3,6 quilômetros, ó, quilômetros, não está conversando com metros. Então tem que começar a tomar cuidado com esses detalhes aí. Então a pista, ela tem um total aqui de 3,6 quilômetros. Vou escrever essa informação porque ela é muito importante. 3,6 quilômetros de extensão da pista. Eles querem saber qual é o número de bandeiras que serão colocadas ao longo desta pista aí. Então, qual é o primeiro trabalho? Perceba o seguinte, ó. Nós temos um total, que é a extensão e que fecha aqui. Um total que é de 3,6 quilômetros. Só que os 3,6 quilômetros, olha aqui, ó, não estão conversando direito com a outra unidade, que são metros. Então, o primeiro trabalho é fazer o quê? É pegar esse 3,6 quilômetros e passarmos para metros. Como é que eu faço isso? Cada quilômetro tem 1.000 metros. Então, 3,6 quilômetros nos dará 3,6 vezes 1.000. O que é multiplicar por 1.000? É devolver para a parte inteira até o milésimo. Então eu teria aqui décimo, centésimo, milésimo, ou seja, eu tenho 3.600 metros, que é a extensão da pista. Só que desses 3.600 eu irei fatiar de 150 metros em 150 metros. Então, para saber quantas bandeiras eu terei neste
nesse trajeto todo da pista, é só fazer o quê? Basta eu fazer 3.600 dividido pela distância entre as bandeiras, que é de 150 metros. E se nós fizermos essa divisão, o que nos dará aqui, ó? O zero com o zero já estou cortando. Vamos fazer a continha rapidamente aqui. 360 dividido por 15. Claro que dentro do 36 cabe 2 vezes o 15. E 2 vezes 15 deu 30, já é 60 ali. E 4 vezes 15 vai dar 60, que é zero. Ou seja, 3.600, que é o total do trajeto. Dividido pelo espaço entre as bandeiras, nós teremos então um total de 24 o quê? Bandeiras que serão colocadas no decorrer da pista. Isso fecha o nosso gabarito oficial como sendo letra C. Agora, vamos para a próxima questão, que fala o seguinte. Essa questão deu o que falar, né? A gente recebeu, inclusive, algumas observações vindas de alguns professores, alguns questionamentos, mas aqui eu quero chamar a atenção por uma coisa muito importante. Essas questões de temperatura, elas aparecem muito em provas oficiais, aparecem em concurso público, porque ela é uma questão que tem que tomar cuidado com um detalhe que o Tongo vai chamar muito tua atenção aqui daqui a pouquinho, minha criaturinha de Deus, tá? Ó, em uma cidade do Alasca, o termômetro marcou menos 13 graus Celsius pela manhã. Estava frio, estava frio. Se a temperatura desce, criaturinha de Deus, cuide em questões a palavra mais ou a palavra menos. Aqui eles estão falando o seguinte: se a temperatura desce mais 13 graus, o termômetro então irá marcar quanto? Então, olha bem, nós tínhamos aqui um termômetro, está aqui o termômetro marcava aqui menos 13 graus Celsius, menos 13. Ele irá, olha bem, descer. Descer significa o quê? Para baixo, para baixo. Ele irá descer mais 13 graus, mais 13 graus. Então ele estava aqui em menos 13, se ele desce mais 13, ele irá chegar aqui no 26 graus. Só que como eu estou falando na parte negativa da temperatura, claro que aqui ficará menos 26 graus Celsius. Esta é a resposta exigida na questão. Então eu chamo a atenção a respeito do seguinte, ó, porque tem pessoas que fazem, sabe o quê? Eles pegam o menos 13, eles veem ali um mais e colocam mais 13. Menos 13 mais 13 daria 0 graus. E 0 graus é um raciocínio incorreto. Se ele está em menos 13 e vai descer mais 13, ele irá parar no menos 26. Este cuidado tem que tomar na questão, certo? E já vamos então para a próxima questão aí, depois de um frio desse, né? Vamos aí agora dar uma esquentadinha ouvindo uma música numa estação de rádio, que é a próxima questão. A estação de rádio KXYZ encontra-se na frequência 93.7 MHz. Qual dos pontos melhor representa a posição da rádio no mostrador? Então ali está aparecendo para nós aqui agora o mostrador, ou seja, isso seria uma espécie de reta numérica. E o objetivo da questão é o quê? É identificar se é o ponto A, se é o ponto B ou se é o ponto C que representa este 93.7 aí, ó. Como é que eu localizo a resposta correta? Primeiro, visualize os dados. 93, 94, 95, 96, 97.
A frequência é 93,7. Então já pensa assim, ó. 93,7 está entre quem e quem? Está entre o 93 e o 94. Está ali no meio. Ah, mas aqui eles foram espertos, colocaram 2 pontos aqui, ó. Muito bem. Acompanhe agora o que o Tongo vai te dizer. Este vírgula 7 significa o quê? Que este ponto está mais perto do 93 ou do 94? Claro que ele está mais perto do 94, porque o vírgula 7 está mais próximo do 94. Se fosse vírgula 5, estaria bem no meio dos dois. Antes de vírgula 5, eu estou mais perto de 93, depois do meio aqui do vírgula 5, eu estou mais perto de 94. Então, o 93,7 seria este ponto B, que está mais próximo do 94. Então, resposta oficial da questão, letra B, tenho certeza aí que você acertou e está tudo tranquilo. Então, localização de número decimal numa reta numérica seria o assunto cobrado naquela questão ali. Tá bem? E já vamos aproveitar falando em reta numérica. Vamos pegar uma questão um pouquinho mais aguçada, uma questão mais ousada, uma questão daquelas que dá um pouquinho mais de graça a fazer. Também uma questão sobre Fórmula 1, né? A gente sempre lembra do nosso grande Ayrton Senna, um brasileiro que levou o nome do Brasil para o mundo inteiro. Durante um treino na Fórmula 1, foram colocadas entre as marcas 0 e 12, que indicam quilômetros na pista de corrida, outras marcas. Então, 0, 12, outras marcas aí no meio. Os intervalos indicados por duas marcas consecutivas têm o mesmo comprimento. Aqui eles apenas estão reforçando aquilo que é norma em matemática. Sempre que eu coloco marcações numa reta numérica, esses pontos eles devem seguir um padrão de igualdade em termos de medida, tá certo? Em quais quilômetros estão as outras marcas? Então, para você entender bem direitinho o Tongo aqui, eu transcrevo aqui o desenho que aparece ali na questão da prova, para nós analisarmos aqui, ó. Então, perceba um detalhe importante. Tudo começa no 0 e termina no 12. Então, nós temos um espaço de 12 quilômetros aí no meio, tá certo? Temos um espaço de 12 quilômetros. Agora, perceba o seguinte, eles foram claros em dar essa informação. Eles estão dizendo que entre esse 0 e esse 12 foram colocadas marcas, ó. Então, olha bem aqui, ó. A marca que eles falam é essa aqui, é essa aqui, é essa aqui. Então, significa o quê? Conte com o Tongo, conte com o Tongo. Olha bem, ó. Daqui até a primeira marca eu tenho um espaço. Desta marca até a outra, 2 espaços aqui. Aqui terceiro espaço e aqui quarto espaço. Então, nós pegamos o 12 e dividimos em 4 espaços, 4. Isso significa o quê? Que 12 dividido por 4, nós temos 3 para cada espaço. O que quer dizer o 3? O 3 significa que aqui eu tenho 3, aqui eu tenho mais 3 que dá 6, mais 3 que dá 9, e pode ver como fecha, 9 mais 3 dá 12, ele é assim. Então, o primeiro grande detalhe era entender essa divisão que eles fizeram aí no meio. Cada espaço vale 3. Agora a coisa está tranquila. Perceba aqui com o Tongo, olha bem, ó. O desenho lá, ele está bem claro. Eles querem saber quanto é que será este valor aqui, este valor, quanto é que é esse valor, quanto é esse valor e quanto será esse valor ali. Então, o primeiro trabalho é só perceber o seguinte, ó. Criaturinha de Deus, se tu já descobriu que o espaço é 3, perceba que cada flecha daquela está exatamente no meio de cada espaço. No meio. Então, olha aqui. Na metade de 0 e 3, nós temos 1,5. Na metade de 3 e 6, nós teremos 4,5.
Na metade, olhe bem aqui, ó, na metade de 6 e 9, quem é que está aqui no meio? Quem está bem no meio entre 6 e 9? Só pode ser 7,5. Então aqui nós temos 7,5. E quem é que está bem no meio do 9 e do 12? É 10,5, ele assim. Então a alternativa ela está bem clara e bem tranquila. Nós temos ali 4 pontos que estão na metade daqueles espaços que nós dividimos o 12, tá certo? Então fecha para nós aí a letra C, que inclusive é a única alternativa onde aparecem as 4 medidas em números decimais. 1,5, 4,5, 7,5, 10,5, fechado então o gabarito aí. Próxima questão, uma pessoa preocupada aí em conservar os alimentos, certo? A Julieta é muito preocupada com a conservação correta dos alimentos e, por isso, ela mantém os alimentos como frutas, verduras, carnes em perfeito estado de armazenamento, principalmente os congelados. Então, aí toda uma história, né, como fazem às vezes, em questão de prova oficial, em questão de concurso. Sem tempo para preparar sua refeição, ela retirou do congelador uma sopa de verduras que estava a menos 2 graus Celsius. Então, cuida com essa informação. Então, eu já vou transcrever para cá uma informação muito importante aqui, ó. Nós temos aqui o termômetro e esta marcação do alimento, ela estava em menos 2 graus Celsius, olha assim, menos 2 graus Celsius. Aqueceu a refeição e a temperatura subiu para 27 graus. Cuida com essa frase, minha criaturinha de Deus. O Tongo vai ler ela de novo. Subiu para 27 graus Celsius. Não é subiu em 27, subiu para. Então isso quer dizer o quê? Que ela saiu daqui e parou lá no 27 graus Celsius lá em cima. Então cuidado quando aparece a informação para tanto. Então ela para naquela temperatura, tá certo? E agora a pergunta da questão é qual é a variação. A pergunta é bem clara, pode procurar ali e ler com calma e sublinhe 3 vezes a palavra variação. Variação. O que significa variação? É quanto eu tenho daqui até chegar lá. Então aqui eu só chamo a atenção a respeito de um detalhe. Em variações, quando você tem valor negativo aqui, ó, tem que cuidar. Porque do menos 2, eu chego em 0 graus Celsius, e daqui eu vou subir ainda até o 27. Então daqui até aqui já teve uma variação de 2. Já teve uma variação de 2 graus. E essa variação de 2 graus deverá ainda ser somada com essa variação de 0 até 27. Então, olha bem, ó, olha bem. Varia 2 aqui e varia mais 27 para cima, mais 27 para cima. Tá certo? E aqui é que muitas vezes o pessoal faz o erro. De menos 2 até mais 27, eu tenho 29 graus de variação. Eu tenho 29 graus de variação. Então, a resposta para essa questão aqui, de lá até aqui, 2 mais 27, 29 graus a variação da questão. Que fecha para nós aí o gabarito oficial, letra D. Tá certo? Muito cuidado com isso. Próxima questão, uma questão bem interessante, uma questão bem atual. É a questão a respeito aí da tolerância zero com o álcool, né? A questão então fala assim: o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro determina que é pena gravíssima dirigir sob a influência de álcool em nível superior a 6 decigramas por litro de sangue.
Então isso é legislação. E aí a questão coloca um desenho bem interessante, bem bacana, que é esse desenho aqui, ó. Reflexos comprometidos. Os efeitos do álcool no organismo do motorista. Então a concentração de álcool nesta coluna, e aqui quais são as consequências de ter este álcool aqui no corpo. Então de 0,2 ali em termos de quantidade de álcool, o álcool não produz efeito aparente na maioria das pessoas. Mas de 0 a 0,5 já dá uma sensação de tranquilidade, sedação, olha o perigo, reação mais lenta e assim por diante. De 0,5 a 1,5 aparece um aumento do tempo de reação a estímulos. Então você tem que frear, a pessoa vai demorar mais do que o normal. E assim por diante. Depois nós temos aqui de 1,5 até 3, intoxicação, a descoordenação geral. Aqui o cara está frito, né? Aqui é coisa, e muitas vezes está frito também quem vem no outro lado da pista. Aí que vem o problema geral. Confusão manual, visão dupla, desorientação, e aí ferrou tudo, né? E de 3 até 4 ocorre a inconsciência e coma, né? Coma, que aqui é o chamado coma alcoólico, que o pessoal chama muito por aí, e se chegar em 5 ocorre a morte. Então aqui os dados a respeito da legislação que rege aí a questão do alcoolismo no trânsito. E aí aparece a pergunta, olha que pergunta interessante. De acordo com o gráfico da figura, a representação da concentração de álcool no sangue de uma pessoa aqui tem que sublinhar 14 vezes com canetas de 5 cores diferentes. Intoxicação, intoxicação. Poderia ser representada na reta numérica entre quais valores? Na reta entre quais valores? Então o que nós temos que fazer? Primeiro passo, olhar na tabela que eles dão, aonde é que está a intoxicação. A intoxicação, ela está exatamente aqui, ó, entre 1,5 até 3. 1,5 até 3. Só que nós precisamos agora, para encontrar a alternativa correta, fazer o quê? Fazer o quê? Eles pedem entre quais valores estará 1,5 a 3. Então vamos perceber aqui a letra A. Na letra A, 1,5 a 3 está entre 3 e 4? Não. Não, por quê? Porque aqui não está 1,5. Aqui não está 1,5. Na letra B, 2,5 e 5. Olhe bem, o 3 está aqui no meio, o 3, mas o 1,5 também não está aqui, ó. O 1,5 não está aqui, ele estaria à esquerda do 2,5. Na letra C, entre 1 e 4, me diz uma coisa, se você pega o espaço, aqui 1, aqui 4, tá bom? 1 e 4. Aí dentro de 1 até 4, você passa pelo 1,5 e pelo 3? Sim ou não? Passa, passa. Então, o 1,5 até 3, ele cabe inteirinho aqui dentro, ó. E na letra D, só para descartar, de 0 a 2,5, aqui dentro não entra o 3. Aqui dentro não entra o 3. Então, a alternativa correta, letra C, entre 1 e 4. Esta é a solução. E aí, ó, tranquilo, tudo em ordem, joia? Veja como é interessante a gente comentar simulados, né? Questões aí que reforçam e revisam várias coisas. E é o que acontece também na próxima questão aqui, ó. Olha bem, Marcos precisou comprar fitas para marcar o contorno de uma quadra de vôlei de praia. Então, eles estão sendo bem claros, a quadra de vôlei de praia está aqui, ó, desenhado aqui na questão. Essa quadra e suas dimensões estão representadas no desenho abaixo, no qual a medida do lado de cada quadradinho equivale à informação importantíssima. Aqui você chama o fiscal que está cuidando lá na prova e diz assim, tu acha que eu sou tongo? Aqui eu sei que eu tenho que sublinhar, olha aqui, ó.
Aqui tem que sublinhar 3 metros. O que eles estão dizendo? Cada marcação aqui, ó, ela vale 3 metros aqui assim, 3 metros, tá bom? Quantos metros de fita no mínimo o Marcos precisou para contornar essa quadra? Contornar. Se é contorno, a questão está falando de, qual é a palavra? Começa com P e termina com perímetro. Perímetro, perímetro. Então eles querem saber, na verdade, qual é o perímetro da figura, porém, não esqueça, cada pedacinho desse aqui vale 3 metros. Cada pedacinho 3 metros. Como é que nós vamos encontrar então a questão, a solução? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E agora da lata aqui também vai dar mais 12. Concorda? Então nós temos ao redor ali 24 pedacinhos. 24. Acompanha o tombo aqui, ó. Acompanha o tombo aqui. Nós temos 24, só que cada um vale quanto? Vale quanto? Vale 3. Vale 3. Então nós temos aqui 24 vezes 3. 3 vezes 4 deu 12, trepa 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Então, na verdade, precisará de 72 metros para fazer o contorno da quadra. Esta é a solução da questão. Fechando o gabarito oficial, letra D. Próxima questão, olha a Helena aí, ó. A Helena foi com algumas amigas colocar mudinhas de flores bem coloridas em volta dos 2 canteiros que têm forma de triângulos. Olha a informação, não é um triângulo qualquer, são triângulos o quê? Equiláteros. Equiláteros, já falei pro Tongo aqui, ó. O que representa triângulo equilátero? Triângulo equilátero é aquele triângulo que tem os 3 lados iguais. 3 lados iguais, tá certo? Muito bem. Daí eles colocam ali o desenho dos canteiros, ó. Então elas estão plantando flores bem coloridas ao redor aqui, ó. Ao redor aqui dos canteiros, é isso que eles estão falando. O lado de cada canteiro mede 3 metros. Então este lado aqui mede 3, este lado mede 3. E se é triângulo equilátero, já veja comigo aqui, ó. Você já está enxergando com certeza 3 em todos os lados aqui. Triângulo equilátero. Muito bem. A soma dos perímetros dos 2 canteiros vale. Então, aqui nós vamos ver o cálculo, olha com o Tongo aqui agora aqui. Nós temos então os 2 canteiros que são triângulos equiláteros. Cada lado aqui vale 3. Então, conforme nós já vimos ali, tudo aqui vale 3. A soma dos 2 perímetros é só fazer o quê? Este primeiro perímetro aqui nada mais é do que 3 mais 3 mais 3. Então o primeiro perímetro aqui vale 9. Se o outro canteiro é igual, tranquilo, também dará 9. A pergunta é a soma dos 2 perímetros. Então, para finalizar a questão, só falta o quê? Finalizar a questão, nós temos 9 mais 9 igual a 18, que é a solução da questão, e gabarito oficial nos dá a letra A. Questão tranquila sobre classificação de triângulos junto com perímetro. E vamos agora para uma próxima questão também cobrando perímetro. Aliás, nas provas de SAEB, de SAERS, de 9º ano, é impossível não aparecer questão sobre perímetro, principalmente em área quadriculada, como é o caso dessa próxima questão aqui também. Tá bom? Então, acompanhe ali e já vai sublinhando as informações fundamentais. Nesta malha triangular, qual é a malha que eles estão falando? É essa parte destacada aqui dentro, aqui, ó. Esta parte destacada aqui dentro. O lado de cada triângulo equilátero mede 1,5 centímetros. Ó,
sublinha isso com 15 cores diferentes. Cada lado do triângulo equilátero. O que é triângulo equilátero mesmo? 3 lados iguais. Qual é o triângulo equilátero que eles estão querendo falar aqui? Aqui, por exemplo, tem um, ó. Aqui tem um, aqui tem outro, aqui tem outro. Eles estão dizendo que os lados desses triângulos valem 1,5, tá certo? O polígono destacado tem perímetro igual a quanto? Criaturinha de Deus, não confunda questão de perímetro com questão de área. Essa questão pode induzir a pessoa a pensar nesta área pintada aqui dentro, e não é essa a pergunta. A pergunta é perímetro. Perímetro, o que é o perímetro? Perímetro é esta medida aqui, mais esse comprimento, mais aquele, mais esse e mais esse. E deu. Perímetro significa a fronteira da figura. E como é que nós vamos fazer para calcular esse perímetro? Primeiro vamos calcular quantos lados de triângulo equilátero nós temos aqui, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Só interessa esse lado aqui, esse lado, os lados que estão ao redor. Então são 8 lados fazendo a fronteira da figura. Então acompanhe o tongo aqui agora. Acompanhe o tongo aqui. Se nós temos 8 lados fazendo a fronteira da figura, nós temos então o seguinte, ó. 8 lados, só que eles são bem claros aí. Eles dizem que cada lado vale quanto? Tá lá, ó, 1,5. Você concorda comigo que esses 8 lados que eu contei são iguais? Concorda comigo? Ó, esse lado, esse lado, esse lado, esse lado são todos iguais. Triângulo equilátero. Então aqui na verdade nós teremos 8 lados onde cada um vale 1,5. Como é que eu encontro esse período total? É só multiplicar. Quantia de multiplicação. 1,5 vezes 8. Então, aqui nós temos o quê? Ó? Uma conta de multiplicação normal. 1,5 vezes 8. 8 vezes 5, 40. Trepa 4. E 8 vezes 1 deu 8, mais o 4 deu 12. Uma casa depois da vírgula, uma casa e está aqui prontinha a resposta. Nós temos então letra C, gabarito oficial, 12 como a medida do perímetro, que é o contorno da malha que está ali. Tá certo? Próxima questão, falando sobre orientação. Sobre orientação. Então, cuida com esse tipo de informação, questão importante, questão que traz um conhecimento que é cobrado com frequência em vários lugares, em várias provas, e é importante até para a nossa vida, né? A questão de saber se localizar norte, sul, leste, oeste e assim por diante. Então vamos lá. A figura abaixo representa o mapa de um bairro. Então você percebe aqui que eles deram aqui o desenho aqui, né, de um bairro numa determinada cidade, em que cada quadrado representa um quarteirão, cuja distância entre duas esquinas, cuida com a informação fundamental, é de 100 metros. O que quer dizer essa informação 100 metros? Que daqui até lá vale 100, daqui até lá vale mais 100, daqui até lá mais 100 e assim por diante. A distância entre duas esquinas vale 100 metros. Tá. Uma pessoa saiu da esquina indicada pelo ponto P. Cadê o ponto P? Está ali em cima. Então, cuida o ponto de partida da questão aonde que é o nosso referencial. Cuida com isso. Parte do ponto P. Ponto P. E daí faz o seguinte percurso. Eu vou transcrever isso aqui para o nosso quadro aqui, para a gente poder conversar contigo com mais carinho e de maneira mais direcionada e focada. Então, acompanhe o Tongo aqui e agora olha bem para aquilo que o Tongo vai comentar contigo. Então, está saindo aqui do ponto P, ó. Está saindo aqui do ponto P.
Deste ponto P, ela irá andar 400 metros para o sul. Então cuida, olha bem. Sul é subindo ou descendo? Descendo. Então olha bem. Ela irá caminhar 400 metros descendo. Até aqui já andou 100, até aqui mais 100 que dá 200, até aqui mais 100 que dá 300 e até aqui mais 100 que dá 400. Então aqui ela desceu 400 metros para o sul. Fizemos o primeiro percurso. Qual é o segundo percurso? 200 metros para o oeste. Olha a pergunta que o Tongo vai fazer para ti. Oeste, eu vou para a minha direita ou para a minha esquerda aqui? O oeste é para cá. Oeste para cá. Ó. Leste é onde nasce o sol. Lá, braço direito. Oeste para a esquerda. 200 metros. Então estou vindo, já andei 100. Andei 100 até aqui. Falta mais 100. Andei mais 100 e cheguei no ponto T. Então, até os 200 metros eu estou no ponto T. E agora vem o último pedaço do percurso. Acompanhe aqui, ó. Último pedaço do percurso, 200. 200 para o norte. Norte, eu desço ou subo? Norte é para cima. 200 para cima. Eu irei andar 2 quadras para cima. Então, olha bem, estou aqui no ponto T. Fui, andei 100 metros até agora. 100. Mais 100 metros para fechar 200. Estamos terminando o nosso percurso no ponto S. Esta é a resposta oficial, gabarito, letra A. Bom, depois de nós nos encontrarmos aí na questão anterior, né, norte, sul, leste, oeste, vamos fazer uma questão para darmos uma recordada e uma reforçada quanto à nomenclatura de triângulos, que é o assunto da próxima questão. A figura abaixo é um triângulo utilizado para sinalização de trânsito. Então está aí o famoso triângulo que a gente põe quando estraga o carro, para indicar perigo adiante, né? É denominado de triângulo equilátero. Então, primeira informação importante, triângulo equilátero, está percebendo como as provas cobram triângulo equilátero, né? Triângulo equilátero é aquele que tem 3 lados iguais, é muito cobrado e muito importante essa informação. Então, temos aí a fotografia do famoso triângulo de trânsito, e eles pedem assim: com relação a esse triângulo, podemos afirmar que... Agora, olhe para o Tongo e eu quero que você apenas responda para mim. Cuidado. A palavra acutângulo, ela tem a origem na palavra o quê? Acutângulo. Acutângulo agudo. Ela tem origem na palavra ângulo agudo. E o que é um ângulo agudo? Ângulo agudo é um ângulo que está entre 0 e 90 graus. Então, o que é um triângulo acutângulo? Triângulo acutângulo é um triângulo que tem os 3 ângulos menores do que 90 graus. Isso é um triângulo acutângulo. Agora, vamos recordar o outro nome. O que é o nome obtusângulo? Obtusângulo vem da palavra obtuso. Obtuso. O que é um ângulo obtuso? É um ângulo que está entre 90 e 180. É um ângulo maior do que 90 graus. Então, o que é um triângulo obtusângulo? Triângulo obtusângulo é um triângulo que tem um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior do que 90 graus. Então, eles querem saber qual é o nome deste triângulo equilátero que representa o triângulo de trânsito. Então, este triângulo aqui, ele teria aqui, no caso, 3 ângulos iguais, porque se os lados são iguais, obrigatoriamente os 3 ângulos também são iguais. Então, esse triângulo equilátero teria 3 ângulos de 60 graus. 60 graus.
Apenas para recordar para ti, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre dá 180 graus. Triângulo com 3 lados iguais também tem 3 ângulos iguais. Nesse caso, 3 ângulos de 60 graus. Ou seja, todos os ângulos menores do que 90. Ângulos menores do que 90 são ângulos agudos. E ângulos agudos nos chama a palavra acutângulo. Então aqui nós teríamos um triângulo acutângulo com todos os lados iguais, porque é também um triângulo equilátero. Então, acutângulo com os 3 lados iguais. Fechando para nós o gabarito da letra D. Esta é a solução. Depois de ângulo obtusângulo e acutângulo, nós vamos comentar sobre os quadriláteros. Questão próxima aí falando o seguinte: em uma construção, um arquiteto deseja utilizar um quadrilátero. O que é um quadrilátero? Quadrilátero significa uma figura plana com 4 lados. Iguais ou não? Não necessariamente. Quadrilátero tem que ter 4 lados e é uma figura obrigatoriamente fechada, certo? Muito bem. Com lados opostos, não, meu Deus do céu, criaturinha de Deus, não paralelos. Até vou escrever aqui, ó. Lados, não paralelos. Lados não paralelos. Cuida com essa informação. Muito bem. Sendo que um deles forma um ângulo de 90 graus, com a base. Então, a outra informação que estão falando aí, ó, é que existe esta situação aqui. A base aqui embaixo, formando um ângulo de 90 graus, um dos lados. Qual é o quadrilátero abaixo que poderia atender a esta condição? Então, cuida, porque é uma questão simples, mas é uma questão que exige um conhecimento em termos de visualização correta da figura. Vamos só interpretar aqui. Vamos pegar, por exemplo, a letra B, falando em losango. O que é um losango? Acompanha o tongo aqui, ó. Acompanha o tongo aqui. Ó, losango é esta figurinha aqui, ó. Esta figurinha aqui, ou pode ser também esta figurinha aqui, ó. Esta aqui. Certo? Quais são as características de um losango? Ele tem os 4 lados iguais e, além disso, acompanha aqui, além disso, este lado aqui com o seu oposto ele é paralelo, este lado aqui com o seu oposto ele é paralelo também, assim como este com o paralelo é oposto e esse com o paralelo é oposto. Só que eles estão dizendo que existem lados opostos não paralelos. Então aqui a gente já está vendo que lados opostos não paralelos não ocorrem no losango, não ocorre. Na letra C, eles sugerem retângulo. Acompanhe aqui com o tongo. Retângulo, que é isso aqui. Ele tem lados opostos não paralelos? Não tem. Os lados opostos do retângulo também são paralelos. Os 2 aqui paralelos, os 2 em cima e embaixo paralelos. Então não são não paralelos. Se pegarmos o quadrado, vai dar na mesma situação, criaturinha de Deus. Imagine aqui o quadrado na tua frente, um quadrado aqui, ó. Imagina aqui. Esses 2 lados de cima são lados opostos, são paralelos. Os 2 lados do lado aqui também são opostos e são paralelos. Qual é, neste caso, a única alternativa que nós teríamos que pensar? É num trapézio. Foi o que sobrou. Agora, olha aqui, ó. Olha aqui. O que é um trapézio? Eu posso desenhar um trapézio que tem aqui um ângulo de 90 graus? Posso. Seria esta criaturinha aqui, ó. Esta criaturinha aqui. Onde nós temos um lado aqui maior do que o outro, obrigatoriamente,
Trapézio, só para reforçar bem para você, ele tem que ter uma base maior e uma base menor. E se você perceber agora, estes dois lados aqui, ó, é que são os lados opostos. Lados opostos. Esta base menor e essa base maior são também lados opostos, mas aqui eu tenho paralelos. Mas aqui, estes dois lados, eles não são paralelos. Inclusive, isso é condição do trapézio. Olha o que o Otongo vai te dizer. Um trapézio sempre terá dois lados opostos não paralelos. Sempre terá, tem que ser condição, tá bom? Então, a solução nossa aqui seria letra A, trapézio. Próxima questão, novamente uma questão de reta. Reta numérica. Então, olha aí, ó. O ponto da reta numérica abaixo que corresponde à fração 5/2. Então perceba o seguinte, ó. Eles estão te dando aqui uma reta numérica, olha os intervalos, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mas já responde para o Otongo, vamos aproveitar aqui olhando para essa reta aqui. Daqui eu tenho 0 até 1, concorda? Então esse ponto A está bem no meio. Então aqui eu teria 0,5. Concorda? 0,5. De 1 até 2, aqui seria 1,5. De 2 até 3, 2,5. De 3 até 4, responde para o Otongo, 3,5. De 4 até 5, não aparece ponto nenhum ali, mas se aparecesse seria 4,5, ele é assim. Eles estão querendo saber o seguinte, ó. Você tem que pegar a fração 5/2, e saber qual dos pontos, se é o ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, que representa 5/2. Para saber isso, primeiro passo, acompanhe o Otongo aqui, olha o Otongo aqui. 5/2 nada mais é do que o quê? Do que 5 dividido por 2. 5 dividido por 2. E se eu dividir 5 por 2, 5 por 2 vai dar 2, 2 vezes 2 dará 4, sobra uma unidade. Uma unidade. Coloquei vírgula, esta unidade vale em 10 décimos. E aqui nós temos então 10 dividido por 2, dá 5 vezes 2, 10, acabaram os décimos, sobrou 0. Então, isso significa o quê? Que o ponto 5/2 é a mesma coisa do que o ponto 2,5. 2,5, acompanha aqui, acompanha aqui, acompanha aqui. 0 até 1, 1 até 2, 2 até 3. Então é claro que o 2,5 está exatamente entre o 2 e o 3 na metade. Isso configura para nós a letra, o ponto, digo, ponto C, 2,5. E ponto C fecha o gabarito oficial, letra B. Esta é a solução. A próxima questão é uma questão, cuidado, é uma questão um pouco mais aprofundada a respeito de localização em reta numérica de números decimais. Então perceba o seguinte, ó. Nesta próxima questão, eles dão este desenho que eu transcrevi para cá, ó. Perceba o que está acontecendo. Eles estão dizendo para você que nesta marcação maior aqui, ó, ela vale 132,26. A próxima marcação maior, a próxima que é essa aqui, ela vale 132,27. Primeiro entenda com o Otongo aqui, ó, olha o toque do Otongo, ó. O que está acontecendo? Daqui para cá, continuou sendo 132, está aqui. A variação foi depois da vírgula, de 26 foi para 27. Então, esta marcação maior, ela está dizendo que continua sendo 132. Então, 132, 132. Se eu pedisse para você quanto é que ficaria aqui, o que você iria me dizer? Seria 132. Se você ainda está na dúvida, conte com o Otongo. 132, 132, 132.
26, 27, aqui seria 28. Gostei, ouvi daqui você responder. Seria 28. Então aqui está, para cada marcação dessa, está ocorrendo o aumento desta parte depois da vírgula. 26, 27, 28 e 29 e assim por diante. Tá bom? Por que eu estou me limitando aqui por enquanto? Porque o ponto que eles estão buscando é o M, que está aqui, ó. Ele está aqui. Agora é hora de ser esperto. Agora é hora de não ser tongo. Olhe bem. Vamos ver a outra informação que eles deram. Eles disseram que este K aqui, ó, ele está apontando para 132.268. 268. Opa! Apareceu aqui uma terceira casa depois da vírgula. Então esse é um detalhe importante para ter percebido. Eles estão falando em terceira casa depois da vírgula. De onde é que ela surgiu? Vem cá com o tongo. Se estão colocando 3 casas após a vírgula, vamos destacar bem isso, ó. 3 casas após a vírgula, então vamos organizar os nossos dados aqui também com 3 casas após a vírgula. 3 casas. Tongo, mas peraí, como é que eu coloco 3 casas após essa vírgula aqui? Eu simplesmente posso dizer que a minha casa do milésimo é 0. Isso a gente já viu várias vezes aí no decorrer aí de outros encontros. Terceira casa é 0. Então aqui nós teríamos 132,260. Aqui teríamos 132,270. Aqui teríamos 132,280. Agora, de onde é que surgiu esse 8 no 268? É 260. Então aqui eu teria 261. Aqui 262, 63, 64, 65, 66, 67, 68. Então esse 68, a questão está sugerindo que nada mais é do que a contagem dos, olha aqui, ó, das divisões entre uma parte e outra dos inteiros ali. Tá bem? Então aqui 268, porque aqui nós estamos na casa 8. Agora, nós precisamos o ponto M. Aqui nós temos 132,280. Nós vamos ter que variar aquela última casa. A última casa. Então a última casa, ela vai dizer o que aqui, ó? Olha bem, 280. Então aqui eu teria o quê? 281. Aqui eu teria 282. E aqui eu teria 283. Então, 132,283. Esta seria a resposta da questão. Fechando para nós ali a letra B. Agora nós vamos ver uma questão chamada de sequência numérica, uma questão muito importante. É uma questão que analisa, inclusive, a questão da habilidade em lidar com o raciocínio de função. O que é um raciocínio de função? Função significa você ter uma letra na qual você vai atribuir vários valores diferentes e encontrando, por consequência, o valor correspondente a cada um daqueles que você utiliza. Ou seja, olha bem aqui como é que eles estão colocando a questão. Observe a seguinte sequência de figuras onde estão empilhados azulejos brancos e cinzentos, segundo uma determinada regra. Então o importante aqui é começar a perceber o seguinte, ó. Perceba bem o seguinte. Nós temos aqui, ó, 2 azulejos brancos. Aqui permanecem os 2 brancos. Aqui permanecem 2. Então a gente está percebendo que, na verdade, o número de azulejos brancos não estão aumentando. Então isso, inclusive, torna o raciocínio mais fácil. Agora, olha bem, aqui nós temos 3 azulejos cinza, aqui dobrou, aqui nós temos 6 azulejos cinza, aqui triplicou, nós temos 9 azulejos cinza. Então, o que eu quero dizer para você com isso? Eu quero dizer para você com isso que nós podemos, como o número de azulejos brancos não aumenta, nós poderíamos trabalhar simplesmente em cima do número de azulejos cinza.
Seria uma forma de resolver. Outra forma é perceber o seguinte, ó. Perceber o seguinte, que aqui eu teria um total de quantos azulejos? Um total. Aqui nós teríamos 5. 5 no total. Aqui nós temos 6 mais 2, que dariam 8. Aqui nós teríamos 9 mais 2, que dariam 11. Então nós teríamos 5, 8 e 11. Então, a princípio, a sequência que eles estão colocando ali seria a seguinte, ó. 5, 8 e 11. 5, 8 e 11. Deixa eu arriscar uma pergunta para ti. Se eu tivesse um próximo desenho, quantos azulejos nós teríamos no total ali? De 5 para 8 aumentou 3. De 8 para 11 aumentou também 3. Então o próximo daria 11 mais 3, 14. Só para você entender aí o encadeamento de raciocínios. Destes 14, nós teríamos o quê? Nós teríamos 2 brancos e 12 cinzas, e assim por diante. Só que o detalhe daí agora vem aqui, ó. Olha o detalhe aqui. Daí eles entram nesse raciocínio. Tendo em conta, olha bem agora aqui, o número de cada figura. Então, figura 1, 2, 3. 1, 2, 3. Olhe um N que apareceu aqui. Aqui tem um N. Este N é esse N que aparece nas alternativas, certo? Escreva uma fórmula que permita calcular o número de azulejos brancos e cinzentos. Então, nós temos que trabalhar com a soma total, né? E cinzentos, utilizados em cada uma das figuras abaixo. Bom, como é que eu encontro agora qual é a alternativa correta? A alternativa correta será aquela onde vai acontecer o seguinte. Olha bem, ó. Isto aqui é o que eles deram nas alternativas. Daí eles estão dando isto aqui, ó. O que que representa este conjunto que eles dão? É aqui que tem que entender o que que eu faço com isso. Eles estão dizendo que estes valores são valores que eu vou utilizar para a letra N. Para a letra N. Então, eu irei utilizar N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3 e assim por diante. Mas, Tongo, utilizar aonde? Utilizar nas alternativas para descobrir qual é a alternativa que contém a lei que vai gerar os valores 5, 8 e 11. É essa conexão que tem que fazer ali, ó. Então, por exemplo, para mim descobrir se é a letra A, o que que eu faço? Eu pego este primeiro valor para N sendo 1 e coloco no lugar do N aqui, ó. Coloco no lugar do N. Então, eu terei 2 vezes 1 mais 3. Isto aqui me dá 5. Opa! A princípio eu caí no primeiro 5. Só que tem que fechar para os 3. Então, como é que eu testo agora o segundo valor? Eu peguei primeiro 1. Agora eu pegarei 2 no lugar do N. Então, eu ficarei com 2 vezes 2 mais 3. Cuidado agora. 2 vezes 2, 4, mais 3 dará 7. Já não fechou o segundo número. Então, a letra A não está correta. Entendeu qual é que é o raciocínio? Eles deram aqui a sequência numérica chamando de N cada valor para que você consiga encontrar qual é a lei de formação que irá gerar a nossa sequência numérica montada pelos azulejos. Vamos testar direto agora a letra D. Por que que eu já estou olhando para a letra D ali, ó? Porque aqui na verdade existe um mais 2. Esse mais 2 poderia ser os 2 azulejos fixos que são brancos. Estou supondo isso. Vamos testar direto a letra D? Ó, se eu pegar a letra D e colocar o primeiro valor de N, 1. Colocando 1 aqui, ó. Se eu colocar 1 ali, fica 3 vezes 1 mais 2. 3 vezes 1 dá 3, mais 2 deu 5. Fechou o primeiro. Se eu colocar agora o segundo N, que é 2, nós teremos
3 vezes 2, mais 2. 3 vezes 2, 6, mais 2, 8. Opa, consegui o segundo. Consegui o segundo. Se eu pegar agora o terceiro n, coloco agora o n valendo 3. Então fica 3 vezes 3 mais 2. 3 vezes 3, 9 mais 2 deu 11. Fechamos o terceiro número da sequência. Então, a lei de formação daquela sequência do número de azulejos é dada pela lei 3n mais 2. Então, solução da questão, letra D. Se você substituir n igual a 1, n igual a 2, na letra B e na letra C, você vai perceber que os resultados daquelas leis não atenderão os 5, 8 e 11, que é a nossa sequência numérica. Agora, olha bem como é que é a matemática, ó. Nós vamos resolver novamente essa questão dos azulejos de outra maneira, utilizando um raciocínio mais direto. Naquela maneira anterior ali que nós vimos, a intenção foi te dar toda a visão completa de como é que funciona uma função. Agora, nós vamos utilizar aqueles conhecimentos que a gente já teve em encontros anteriores, onde nós podemos perceber o seguinte, ó. Qual é o nosso objetivo? Nós temos aqui, na verdade, uma sequência e nós precisamos encontrar qual é a lei que determina esta montagem que está aqui. A lei que determina a montagem destes azulejos que estão ali. Primeiro passo importante, perceba o seguinte, que os azulejos brancos, aqui são 2, aqui permanece 2 e aqui permanece 2. Então nós temos um 2 aí que é constante. Esses 2 serão somados à quantidade de azulejos cinza que nós teremos ali, que está variando. Então o 2 é fixo, o 2 é fixo. Então aqui entra aquela primeira observação importantíssima. Em uma função, aquilo que é fixo, ele já vai aparecer como ele somando alguém. Ele somando alguém. Então eu tenho que ter um mais 2 em algum lugar. E se nós percebermos isso, aqui na letra A, nós não temos um mais 2, aqui não temos um mais 2, aqui não temos um mais 2. O mais 2 aparece apenas aqui na letra D. Então, a princípio, tudo indica ser a letra D. Só que tem que também fechar essa parte da frente aqui, ó. A parte da frente. Aquela parte da frente será a parte dos azulejos cinza. Entenda agora o tongo aqui, olhe bem. Quantos cinza eu tenho aqui? Tenho 3. Aqui eu tenho 6. Aqui eu tenho 9. E, em resumo, eu estou multiplicando por 3. Então eu estou pegando a quantidade de azulejo cinza e multiplicando por 3. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 9. Então, aquela quantidade de azulejo cinza, a gente chama de N, é o que a questão está mandando fazer. E se eu estou multiplicando por 3, então eu tenho 3 vezes aquele valor. 3 vezes aquele valor. Então nós teríamos, na verdade, 3n mais os 2 azulejos fixos que representam os azulejos cinza. Então nós temos aí 3n mais 2. Se você quiser confirmar, basta pegar o raciocínio da questão anterior e será confirmado então esta situação. Tá bom? 3n mais 2, parte fixa 2, variação multiplicando por 3, 3, 6, 9, isso eu represento por 300. Próxima questão. Como é que você está aí? Está a fim de pensar? Vamos nos colocar um desafio? Vamos tentar fazer a próxima questão só raciocinando? Vamos lá? 1, 2, 3, já! Um professor de matemática propôs a seus alunos que escrevessem uma tabela com 20 linhas e 5 colunas, os números naturais menores do que 100, numa sequência numérica crescente, como mostra a figura a seguir.
Então está aqui a figura, que a gente já vai explorar daqui a pouquinho. Em seguida, o professor pediu que um aluno escolhesse um número natural nessa tabela, ele informasse a linha e a coluna que esse número ocupava. O aluno disse que o número estava representado na nona linha, até vou registrar aqui essa informação, ó, na nona linha, e nós precisamos também saber a coluna, e na terceira coluna, nona linha e terceira coluna, ali assim. E aí a pergunta da questão é qual é o número que o aluno indicou. Vamos então dar uma olhadinha aqui como é que eles distribuíram. Então aqui é para distribuir de 1 até 100. Então 1, 2, 3, 4, 5 colunas e por consequência deverá ter 20 linhas aqui para a gente conseguir chegar até o 100. Eles representaram até a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha, tá bom? E eles querem saber, então, o que iria ocorrer se eu levasse até a nona linha, ou seja, eu deveria trazer aqui a sexta linha, sétima, oitava e nona, até a nona linha, e na terceira coluna. Então, qual seria o número que estaria aqui na nona linha e nessa terceira coluna? Bom, qual é o ponto de partida? Ponto de partida. Vamos ver o que está acontecendo na terceira coluna. Na terceira coluna acontece o quê? De 3 vai para 8, 8 para 13, 13 para 18, 18 para 23. O que está acontecendo aí? Fala para o Tongo. Está aumentando de 5 em 5. 5 em 5. 3 mais 5, 8, mais 5, 13, mais 5, 18, mais 5, 23. Para que eu chegue até a nona linha, nós estamos aqui na quinta linha. Nós teríamos que fazer o quê? Até a nona linha. Fazer mais 4 somas de 5. Concorda ou não? 4 somas de 5. Da quinta linha para a nona linha, se para cada linha aqui está aumentando 5, nós teríamos que fazer o que ainda agora? 18 mais 23, 18 mais 5, 23. Nós precisamos mais 4 somas. Vamos fazer de cabeça? 23 mais 5, 28. Mais 5, 33. Mais 5, 38. Mais 5, 43. Esta seria a resposta da questão. Então, perceba que tem questões que no momento que a gente entende o raciocínio, é tranquilo, tá certo? Quando você estiver lá no ensino médio, você verá resolver essa questão através de um conteúdo chamado de progressão aritmética. Só estou aí te adiantando algumas coisas, tá certo? Então, a solução correta da questão, letra D, 43. E vamos agora para uma famosa questão de montagem de sistemas de equações. É uma questão muito interessante, é uma questão de interpretação e de organização. Tem que se organizar direitinho ali para fazer esse tipo de questão. Então vamos lá. O Marcos trabalha em uma loja de roupas masculinas. Um dia pela manhã, ele vendeu 9 camisas e 6 bermudas. Então, olha bem, ele vendeu 9 camisas, o Tongo vai escrever aqui com calma para você acompanhar melhor. E mais 6 bermudas, ó, mais 6 bermudas. 6 bermudas. Muito bem. E essa venda aqui, totalizou em dinheiro, reais, 339 reais. 339. Feito? Fez aquela venda, recebeu aquilo ali em dinheiro lá para a loja. Tranquilo. No mesmo dia à tarde, ele vendeu 7 bermudas. Atenção, porque aqui as pessoas muitas vezes não percebem o que está acontecendo.
atenção, olhe bem o que está acontecendo agora aqui. Eles estão dizendo que agora vendeu 7 bermudas. Aí sabe o que a pessoa mal informada ou distraída faz? Ele chega aqui e escreve 7 aqui, ó. 7 bermudas. Depois ele vai transformar isso aqui em X e Y e ele vai errar na ordem. Então cuidado, ó. Quando você tirar os dados para montar um sistema de equações, coloque aquilo que é igual embaixo daquilo que é igual. Ou seja, neste caso, camisa embaixo de camisa e bermuda embaixo de bermuda. Então, olha bem agora aqui, ó. Olha bem agora aqui. Na segunda venda, ele vendeu 7 bermudas. Estou colocando bermuda embaixo de bermuda. 7 bermudas e mais o quê? E 8 camisas, camisetas. Então, olha aqui, ó. Mais 8 camisas aqui. 8 camisas. Certo? Então, organize a questão para não te dar problema. Agora nós estamos aqui, que nesta venda aqui agora, ele vendeu R$343. 343. A questão quer saber qual é o sistema de equações montado em cima dessa situação. O que eu faço? Eu vou simplesmente dizer assim, o número de bermudas que eu vendi é tal letra e o número de camisetas é tal letra. Neste caso aqui, as camisas eu irei chamar de X e as bermudas irei chamar de Y. Isso com certeza você já está cansado de fazer, né? Um é X, o outro é Y. Por isso que é importante colocar bermuda com bermuda, porque aqui permanece Y e aqui nas camisas permanece X. Agora é só traduzir do português para matemática. Vamos lá? Eu já sei que você já viu ali qual é a resposta tranquilamente. Então, 9x mais 6y dará igual ao preço total, que é 339. Agora, Discotongo escreve, olha aqui, ó. 8x mais 7y deverá ser igual a 343. Então, o sistema de equações que eles estavam buscando, 9x mais 6y, 339, 8x mais 7y, 343. Está aqui na letra C. Então, toque do tongo. Quando for organizar os dados, coloque aquilo que é igual junto com aquilo que é igual. Tá certo? Próxima questão, quem quer dinheiro, né? Quem quer dinheiro? Questão aí do simulado cobrando questões de cédulas financeiras. Um objeto que custa R$180. Então vamos começar a organizar a situação aí, ó. O objeto custa R$180. R$180. Ele foi pago com cédulas de R$5 e de R$10. Então, cédulas de R$5 e de R$10. Então, esse 180 foi dividido entre cédulas de 5 e cédulas de R$10. Muito bem. E aí eles dizem o seguinte, ó, que o total de cédulas que o cara contou para pagar esse 180, ele tirou o dinheiro do bolso e foi contando. Ele utilizou 23 cédulas. 23 cédulas. Então, entre o número de cédulas de R$5 e o número de cédulas de R$10, até vou escrever isso, ó. Cédulas de R$5 e cédulas de R$10. Se eu somar o total de cédulas de 5 com o total de cédulas de 10, esse total é que dá 23. Então, o 23 é o total de cédulas de 5 com cédulas de 10. Tá? Então, necessariamente,
Eles querem saber quantas cédulas de R$ 5 pelas alternativas, ó, todas elas com 5, quantas cédulas de 5 foram utilizadas. Então aqui também é uma questão de sistemas de equações, e eu vou aproveitar esse momento aqui para reforçar e revisar contigo o raciocínio inteiro sobre sistemas de equações. Tá bom? Então qual é o primeiro passo? Nós estamos falando em duas cédulas diferentes. Cédulas de 5 e cédulas de 10. Então, em termos de matemática, as cédulas de 5, o número delas é x, é ou não é? E já fala pro Tongo ali bem alto para a vizinhança inteira escutar. Qual é a letra que representa as cédulas de 10? É outro valor, é outra letra. Então, a letra padrão em sistemas de equações é que ali nós temos y. Então, eu tenho x cédulas de 5, y cédulas de 10. Então, isso já me dá também a primeira equação. Você veja como quando a gente organiza as coisas, fica fácil de montar o raciocínio. Se eu tenho x cédulas de 5 mais y cédulas de 10, qual é o total de cédulas que tem que dar mesmo? Aquele mais esse tem que dar este aqui. Então, a primeira equação do sistema já está montada. X mais y é igual a 23. Tranquilo? Joia. Tongo, mas tem que ter outra equação agora, porque duas letras chama duas equações. Exatamente. E de onde é que vai sair a outra equação? A outra equação vai sair exatamente do total do valor. Qual é o total? O total em dinheiro, não o total de cédulas. O total de cédulas já está ali. O total em dinheiro. O total em dinheiro é R$180, que é o preço que eu paguei. Tá, então aqui eu estou falando agora em dinheiro. Então eu também tenho que falar em dinheiro de R$5 e em dinheiro de R$10. Se eu tenho X cédulas de 5, quanto em dinheiro eu terei? Eu terei 5x. Mais, se eu tenho y notas de 10, quanto vale y notas de 10? Vale 10y. Então, o valor em notas de 5 mais o valor em notas de 10 me dá os R$180. Está tranquilo até aqui? Então, uma equação é do total de notas, da quantidade de notas, e outra é o valor que essas notas representam. Tá, Tongo, como é que eu resolvo agora? Porque eles querem a solução. Então, agora, nós precisamos encontrar quantas notas de R$5. Qual é a letra que representa a nota de 5? É X. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso eliminar a letra Y. É esse o raciocínio para resolver sistema de equação sempre. Eu preciso encontrar X, eu vou eliminar o Y. Como é que eu elimino o Y mesmo? Diz para o Tongo ali. Eu tenho que ter a letra Y com o mesmo valor na frente com o sinal contrário. Mesmo valor na frente com o sinal contrário. Então, vamos fazer uma análise da nossa letra Y aqui. Aqui eu tenho 10 e lá eu não tenho 10. Eu tenho que colocar um 10 aqui. Como é que eu coloco 10 lá? Eu multiplico toda a primeira equação por 10. Toda a primeira equação por 10. Tongo, mas ainda acontece o seguinte. Aqui o sinal é o mesmo. Então lá eu preciso de um negativo? Sim. Então aqui eu também tenho que colocar o negativo na multiplicação. Isso é tranquilo. Isso aqui é aquele famoso método chamado método da adição, onde eu tenho que dar um jeito de eliminar uma letra colocando o mesmo valor na frente e trocando o sinal, com o sinal contrário as duas. Tá bom? Então, organizando agora, ficaria assim, ó. Vamos com calma para você acompanhar o tom com carinho. Menos 10 vezes o 1 do x, eu estou colocando menos 10 no x. Menos 10 vezes o mais y, eu estou colocando menos 10y, igual. Menos 10 vezes 23, não esqueça, é menos 230. Menos 230. A equação de baixo fica igual.
5x mais 10y igual a 180. Aí, ó. Agora é só fazer o quê? Perceba este menos 10, este com este mais 10. Isto aqui agora é aquilo que nós combinamos. Tinha que eliminar uma letra. Eliminamos a letra ali. E agora sobra o quê? Não, cuidado aqui, ó, não faça bobagem agora. Menos 10x mais 5x é menos 5x, igual menos 230 mais 180, vai dar quanto de cabeça ali? Menos 50. Menos 50. Feito? Agora tu já sabe quase a resposta pronta, né? Esse negativo aqui com aquele negativo lá, pode cortar direto sempre, né? Negativo dos dois lados, elimina um com o outro. E esse 5 eu já passo para o lado de lá. Então fica x igual a 50 dividido por 5. Quem é que sabe a tabuada aí para gritar o resultado? 50 dividido por 5 vai dar 10. Então x vale 10. Acompanhe o raciocínio final. Se x vale 10 e x é o total de notas de 5, então as notas de 5 são 10. Esta é a resposta da questão, fechando letra A, 10 cédulas de R$5. Como é que estamos aí, tranquilo? Vamos para a próxima questão. Essa aqui é uma questão do IF, cobrando uma coisa muito bacana. Um técnico em eletrotécnica recebeu a incumbência de cortar 2 rolos de fios em pedaços de, atenção, informação importantíssima, mesmo comprimento. Então tem 2 rolos de barbante, de arame aí, de fios, né? Para cortar em pedaços de mesmo comprimento. E de, aqui é a palavra mágica, e de maior tamanho. Então tem que dividir no maior pedaço. Isso já chama o quê? Encadeie com o tongo aqui o raciocínio. Dividir no maior pedaço, máximo divisor comum. Dividir no maior pedaço, máximo divisor comum. Certo? Sem que ocorra desperdício de fios. Se um deles tem 196 metros, já vou tirar essa informação, 196, e o outro tem 140 metros. Então o outro tem 140 metros, já estou organizando aqui, e já estou colocando o famoso traço, porque já descobrimos que é uma questão de máximo divisor comum. Como é que eu encontro um máximo divisor comum? Olha com o tongo aqui, ó. Máximo divisor comum. Pego o primeiro divisor, que é 2. 196 dividido por 2, nós teremos 9 vezes 2 dá 18, então isso aqui vai dar 9 vezes 2, 18, sobra 1, vai dar 98, olha assim. Vírgula 140 por 2 é mais fácil, né? Esse dá 70 direto. Este 2 é comum para os dois, então eu já circulo. Esse é o processo para encontrar diretamente o máximo divisor comum. Então agora vai dar por 2 de novo. 2, aqui eu tenho 49 e aqui eu tenho 35. Os dois deram por 2? Sim, então também assinalo ali. Assinalo. Próximo, por 3. Tem algum deles que dá por 3? Não, porque 4 mais 9 dá 13, 5 mais 3 dá 8, nenhum dá por 3. O próximo será então 5. 49 por 5, não tenho como dividir. Repito, 49. 35 dividido por 5 vai dar 7, ele é assim. Este 5 dividiu os dois? Não, ele é divisor apenas do 35, então eu não coloco ali a marcação nele, né? Então 5 não tem marcação. 49 e 7, agora vai dar por 7. 49 por 7 vai dar 7, e 7 por 7 vai dar 1. Este 7 deu pelos 2? Sim, então já marco também o 7. Marco 7.
E 7 vai dar por 7, que dá 1 e dá 1. Este 7 deu pelos dois? Não, deu somente 1. Então, quanto é que vai dar meu máximo divisor comum? É só multiplicar os números que eu circulei. Multiplicar os números que eu circulei. Multiplicando aqui, dá 2 vezes 2, que dá 4. 4 vezes 7 dará 28 metros de comprimento, será o tamanho de cada um dos fios que eu irei cortar. Certo? Então darão 28 metros. Letra B. Fechadinha a questão. E aí, como é que estamos? Já estão precisando tomar um remédio ou não? Se precisarem, olha a questão do remédio agora. Ó. Questão do remédio. Um paciente necessita tomar 3 medicamentos em horários prescritos pelo seu médico conforme a tabela. Então está aí um indivíduo tomando 3 remédios, sendo que o primeiro remédio ele toma de 4 em 4 horas. O segundo remédio ele toma de 6 em 6 horas. O terceiro remédio ele toma de 12 em 12 horas. Agora olha a pergunta. Se o paciente tomou os 3 remédios junto às 8 horas da manhã, ele voltará a tomar os 3 remédios em qual horário? Então, cuidado com essa questão, porque ela é uma questão que ela vai iniciar com um cálculo, e tem muitas pessoas que pensam que quando termina aquele cálculo ela já está resolvida, e na verdade não é bem assim. Então, por isso que é importante tirar direitinho os dados e interpretar cada coisa. E é isso que nós vamos fazer agora aqui com o Tongo. Então vamos lá. O primeiro remédio ele é tomado de 4 em 4 horas. 4. Então olha bem aqui, ó. Ele é tomado de 4 em 4. A referência é o 4. O segundo remédio é tomado de 6 em 6 horas. 6 em 6. O terceiro remédio é tomado de 12 em 12 horas. Já coloquei o risco, por quê? Fala pro Tongo aí. É aquela velha história. Toda vez que temos que buscar quando irá ocorrer de novo, aqui eu não estou dividindo em pedaços iguais um total, né? E no maior pedaço. Então aqui nós temos uma questão de mínimo múltiplo comum. MMC. Nós temos que encontrar o menor múltiplo entre aqueles 3 valores. O que significa isso? Nós vamos encontrar daqui a quanto tempo nós iremos novamente tomar os 3 remédios juntos, certo? Por isso o mínimo múltiplo comum, aquilo que é comum nos 3 e no menor valor possível, quer dizer, será a primeira vez, a partir de agora, depois de tomar eles juntos, onde irá ocorrer a situação. Então vamos lá, encontrando o mínimo, vai dar por 2, e é 2, e é 3, e é 6 e deu por 2, e é 1, e é 3, e é 3, e vai dar por 3. É 1, é 1, é 1, o nosso mínimo vale 12. Agora não faça bobagem. O que significa esse 12? Esse 12 significa que daqui a 12 horas irá ocorrer novamente. Daqui a 12 horas irá ocorrer novamente. Então veja bem, ó, daqui a 12 horas irá ocorrer novamente. Quando ocorreu a primeira vez, a questão dizia que eram 8 horas da manhã. Eram 8 horas da manhã, certo? Então eram 8 horas da manhã. Esse 12 aqui quer dizer que a próxima vez vai ocorrer às 12 horas? Não. Esse 12 significa que depois que aconteceu aquilo lá, 12 horas depois vai acontecer de novo. 12 horas depois. Então, 8 horas mais 12 horas nos dará a resposta que serão as 20 horas. Então, neste momento, ele irá tomar novamente os 3 remédios juntos. Entendeu? Eu tinha avisado no começo da questão que tinha que tomar esse cuidado, certo?
Olha a próxima questão, uma questão direitinha, uma questão simples, cobrando exatamente o conhecimento de divisores. Vamos lá? Veja no quadro abaixo os divisores dos números 20 e 50. Só diz Potongo ligeirinho ali, o que significa divisores? Divisores são os números pelos quais o 20 e o 50 dão uma divisão exata. Então, esses são os divisores. Escritos pelo professor de matemática de Ulisses. Então, divisores de 20. 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Só para chamar a atenção, o número 1 é divisor de qualquer número sempre, e o próprio número também é divisor dele, certo? E os divisores de 50, 1, 2, 5, 10, 25 e 50. Muito bem. Sobre o máximo divisor comum, máximo divisor comum. O que é máximo divisor comum? Vamos interpretar o nome. Máximo é o maior, Divisor são esses divisores aqui. Comum é aquele divisor que está nos dois ao mesmo tempo. Comum nos dois ao mesmo tempo. Então, máximo divisor comum é qual é o maior valor que está nos dois ao mesmo tempo. É isso que a questão está pedindo por enquanto. Desses números é correto afirmar que o 1 está nos dois, mas não é o maior. O 2 está nos dois, mas não é o maior. O 4 não está nos dois, descarta. O 5 está nos dois, mas vamos ver se tem algum maior ainda. O 10 está nos dois, o 20 não está nos dois. Então, terminou ali. Então, qual é o maior que está nos dois ao mesmo tempo? Maior, 10. Esta é a resposta. Cadê ela aqui? É o número 10, pois é o maior número que divide os dois ao mesmo tempo. Letra D. Puramente interpretação de conceito de divisor. Joia? E atenção, agora é hora de conjuntos numéricos. Fala Potongo aqui. Quais são os números que fazem parte dos números racionais? Racionais. Todos os números positivos inteiros, todos os negativos, todas as frações, as divisões de uma fração pela outra, né? Por exemplo, 1 dividido por 2, que é 0,5. As dízimas periódicas, 0,3333 e assim por diante. As raízes exatas, a raiz de 64, que vale 8, é racional. Então, vamos para a questão. Com a intenção de reconhecer o número do espaço abaixo, Márcia fez um quadrado em torno dos números racionais. Então, aqui tem vários números. Ela fez um quadrado ao redor dos números racionais. Aí a pergunta da questão é: quantos quadrados a Márcia fez? Ou melhor, quantos números racionais nós temos dentro deste retângulo aí? Vamos para o primeiro aqui. 1050 é um número positivo inteiro. É racional ou não é? É, então já temos um. Este 1/2, fração. Toda fração é um número racional, certo? 2. 0,55. Isso aqui, na verdade, seria 55 sobre 100, se a gente quisesse. 0,55 também é um número racional. 3. Raiz de 25 é uma raiz exata. Raiz de 25 também é racional. 4. 0,3232. Dízima periódica. Dízima periódica. É racional? É. 5. 0,8. Número decimal. Seria 8 sobre 10 no caso. É racional? Sim. 6. 0,80, mesma coisa do 0,8. Então aqui também é racional. 7. Fração negativa é racional? É. Temos aqui 8. Raiz de 13. Raiz de 13. Raiz de 13 dá um valor exato? Não. Toda raiz que não dá um valor exato não é um número racional. Ele é um número irracional. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela deveria ter feito aqui 8 quadrados. Resposta 8, letra A. E agora é aquela história. A gente sabe o padrão das pessoas com as quais a gente está conversando. Por isso agora vem aí, para o padrão dessas pessoas, uma questão do Enem.
Uma questão do Enem, tranquila, cobrando aí classificação de triângulos. Classificação de triângulos. Vamos dar uma conversadinha aqui? Triângulos com ângulos maiores do que, com ângulo maior do que 90 graus. Qual é o nome dele? Obtusângulo ou acutângulo? Obtusângulo. Ângulo obtuso maior do que 90. Se eu tenho dois lados iguais num triângulo, dois lados iguais só. Se eu tenho três, o nome dele é equilátero. Equilátero. E se eu tenho dois lados iguais, dois, aí eu tenho triângulo isósceles. Certo? Três lados iguais, equilátero. Dois lados iguais, isósceles. Lembre disso a partir de agora. Vamos lá. O remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e dois remos do mesmo tamanho. Informação imprescindível. Pega a tua caneta vermelha, azul, amarela, preta, cor-de-rosa, vinho e sublinha a informação mesmo tamanho. Isso quer dizer que aqueles dois remos que estão ali, eles são iguais. Iguais. Muito bem. A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada de afastamento. Ele está remando, de repente ele está com os dois remos aqui, no peito, aqui na barriga, ali no colo, né? Que é a situação da fotografia. Nessa posição, os remos se encontram no ponto A. Olha o ponto A onde ele está colocado ali, ó. Está sendo bem clara a questão, tá bom? No ponto A. E suas outras extremidades estão indicadas pelos pontos B e C. Então, na ponta do remo ali da direita está o B e no ponta deste outro remo está o C. Certo? Esses três pontos formam um triângulo ABC. Então eu teria lá o A indo até o B, que eu viria reto para cá, do C e volto no A. Então você já imagine ali o triângulo. Imagine ali o triângulo, certo? Até vou desenhar aqui para você me entender melhor. Ali nós teríamos aqui o A, ó. Aqui o A, aqui o primeiro remo. Aqui nós temos o B. Aqui agora um remo igual, tá? Então aqui é igual lá, aqui nós temos um C. O triângulo seria este, ó. Então é este triângulo que essa questão está falando. Este triângulo aqui, tá? Muito bem. E daí eles dizem que o ângulo no A, o A é lá junto com o remador. O ângulo no A vale 170. Então, olha aqui, 170 graus no A. Diga pro Tongo já, tem que ser esperto. Ele é maior do que 90? É 170. Então, eu já tenho, por enquanto, o quê? Um triângulo obtusângulo. Eu já tenho aqui um triângulo obtusângulo. Se o triângulo é obtusângulo, a letra A já está errada, a letra B já está errada, a letra C pode ser e a letra D pode ser. Estão na briga, certo? Muito bem. O tipo de triângulo com vértices nos pontos A, B e C, no momento em que o remador está nessa posição é. Então a gente já descobriu que é um triângulo obtusângulo. Só que as duas alternativas dizem o seguinte: obtusângulo escaleno e obtusângulo isósceles. O que é um triângulo obtusângulo escaleno? Escaleno, aquela velha regrinha, tudo aquilo que é muito diferente vira escaleno, três lados diferentes. Neste caso eu tenho o quê? Dois lados iguais que são os remos de mesma medida. Dois lados iguais, isósceles. Então nós temos aqui um obtusângulo isósceles. Esta é a alternativa correta, fechando letra D. Está aí a solução. Questão da PUC, tá vendo? É o que eu estou dizendo, padrão de pessoas que estão participando, a gente dá o padrão da questão. Questão do vestibular da PUC de Campinas. Vamos lá? Sabe-se que 5 máquinas, então a primeira grandeza nossa são máquinas, certo?
De propósito, eu nem vou colocar os valores por enquanto, porque eu quero fixar contigo aquele raciocínio importantíssimo, né? E para fixar esse raciocínio não importa os valores que eu tenho ali. Então vamos lá. Máquinas todas de igual eficiência são capazes de produzir 500, sublinha forte lá, peças. Então, segunda grandeza, peças, em 5 dias. Dias é a terceira grandeza. Se operarem 8 horas por dia. Então, vamos escrever ali, próxima grandeza, horas por dia. Horas por dia. Se 10 máquinas iguais às primeiras operassem 10 horas por dia durante 10 dias, qual é o número de peças produzidas? Bom, como é que eu resolvo questão de regra de 3? É aquilo que eu já comentei. Existem 5 caminhos diferentes. Qual é o caminho mais direto e mais fácil? Vou firmar contigo agora aqui de novo, firmar contigo. O caminho mais direto e mais fácil é aquele que eu utilizo o raciocínio fazendo a pergunta para quê? Para quê? Então, olha aqui, ó. Vamos montar aqui a pergunta para quê? Para quê? Para quê? Vamos pensar? Eu tenho máquinas para quê? Para fazer peças. Ou eu tenho peças para fazer máquina? Não. Eu tenho máquinas para quê? Para fazer peças. Esses dias são para quê? Para fazer peças. Essas horas são para quê? Para fazer peças. Então, tudo está funcionando em torno das peças. Então, o primeiro passo é esse sempre. Eu pego as grandezas e coloco a pergunta para quê? Aquela grandeza que me responde a pergunta para quê, eu já deixo lá marcada. Está marcada lá, tá bom? Agora, nós vamos retirar os números e resolvermos a questão. Então, nós temos assim, 5 máquinas, 5, tá aqui 5, 500 peças, 500 peças, está ali, 5 dias, se operarem 5 horas por dia, 5 horas por dia, 5, 500, 5, 5. Agora eles estão dizendo assim, se 10 máquinas iguais às primeiras, 10, durante 10 horas por dia, em 10 dias, quantas peças? Então, X nas peças ali. Cuida, porque tem sempre aquele distraído que ele pensa assim. 5, 500, 5, 5. Então, 10, dobrou ali, vai dobrar 500 peças, vai dar 1.000. Não é assim que se resolve esse tipo de questão. Cuidado, porque isso fura. Então, o que eu faço agora? Por que eu marquei as peças? Marquei. Porque agora aquilo que eu marquei, eu chego aqui nas grandezas e viro. O X vai para cima e o 500 vai para baixo. Por que eu faço isso mesmo? Lembra? Eu faço isso para calibrar as grandezas diretas e grandezas inversas. Este é o melhor método que existe para fazer isso de maneira numa vez só. Tá bom? Agora, lembra das outras frases? Primeiro passo, traca X, traca igual e traca traço. Traca X, traca igual e traca traço. Outra coisa para lembrar, aquilo que está na mesma linha do X, sempre para baixo. Mesma linha do X, embaixo. Então, nós temos aqui embaixo o quê? Ó? Nós temos aqui 5 vezes aquele 5 vezes aquele 5. Agora, grita bem alto pro Tongo ali, que o Tongo só acompanha aqui e escreve.
Quem é que vai em cima? É o que sobrou, é a outra linha aqui, ó. É a outra linha. Então, dita lá que o Tongo escreve, isso, estou ouvindo 10, estou ouvindo 500, estou ouvindo 10 e estou ouvindo 10. Está quase pronta, né? Agora é só fazer o quê? O famoso raciocínio de frações equivalentes. Alguém de cima com alguém de baixo. Vamos lá? Este 10 e esse 5, os 2 por 5 aqui dá 2, e aqui daria 1. Não interessa mais aquele 1 ali embaixo. Aquele 10 com esse 5 vai dar 2 em cima e dá 1 aqui embaixo. Aquele 10 com esse 5 vai dar 2 lá em cima e dá 1 aqui embaixo. 1 vezes 1, não interessa mais a parte de baixo, né? É um sossego quando chega tudo em 1 embaixo. Agora, para encontrar a resposta final, está pronta aqui, ó, sem fazer confusão no fim. É 2 vezes 500 que dá 1000, que tem pessoas que acharam que era 1000, a resposta a gente já está vendo que não vai dar 1000. 2 vezes 500 dá 1000, 1000 vezes 2 dará 2000, e 2000 vezes 2 dará 4000 peças. Peças. Resposta oficial, letra C. E com essa questão, nós encerramos aí então a correção do teu simulado com muito carinho. Um grande abraço do Tongo, do Rui que está aqui, do Rosandro que está aqui também, a gente poder aí estar junto contigo aí discutindo essa situação toda aí. Tá bom? Um grande abraço, com Deus.